canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estamos estudando sobre a natureza humana de Cristo. Estamos nas lições 3, 2 e 4. Lição número 2, pecado original. É muito provável que a corrente tenha sido iniciada pela interjeição na teologia da igreja primitiva da doutrina do pecado original. Começando com a posição bíblica válida da natureza carnal inerente ao homem, que o predispõe a pecar, a ideia evoluiu gradualmente, de tal forma que a culpa de Adão também foi imputada a seus descendentes. Agostinho foi responsável mais do que qualquer outro por propagar essa visão da culpa transmitida. Através de Lutero e dos reformadores, encontrou seu caminho em muitas das igrejas protestantes. Embora a doutrina tenha criado uma tremenda controvérsia na igreja primitiva, a maioria dos cristãos modernos parece aceitar a visão da maioria hoje sem muita reflexão ou questão profunda. É fácil ver que existe apenas uma diferença marginal entre as duas visões, tanto na época como agora. A natureza enfraquecida e pecaminosa de Adão foi transmitida a seus filhos pelas leis da hereditariedade, tornando impossível que eles não pecassem enquanto permanecessem em estado não convertido. Como o pecado original deles era o resultado do pecado de Adão, era fácil para eles entrar no erro de acreditar que compartilhavam sua culpa. Mas há uma diferença muito importante entre a inclinação para o pecado e a culpa do pecado. E é esse pequeno grau de diferença que desencadeou uma série de outros erros doutrinários. Disse o profeta: "O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho." Profeta Ezequiel 18, versículo 20. O batismo infantil. Como consequência lógica de acreditar no pecado original, a Igreja Católica desenvolveu uma forte doutrina do batismo infantil. Somente pelo sacramento da aspersão, a maldição da culpa de Adão poderia ser removida do bebê. Como a salvação da criança dependia de um batismo apropriado, a prioridade absoluta era designada para esse ritual. Se fosse preciso escolher entre a vida da mãe e a vida do feto, a mãe seria sacrificada. Médicos católicos e enfermeiras foram instruídos na arte de batizar um feto no útero, se houvesse alguma dúvida sobre um nascimento vivo. A doutrina do pecado original também deu origem ao dogma da Imaculada Concepção de Maria. Se todo bebê nascesse com culpa em sua alma, então algo teria que ser feito para preservar Jesus dessa culpa. Senão, ele não poderia ser um perfeito sacrifício pelo pecado. A solução católica também atribuiu a Maria uma concepção miraculosa e a preservou do efeito do pecado original. Assim, Jesus nasceria de uma mãe humana sem participar da suposta culpa de Adão. Como consequência prolongada de sua visão de Jesus como totalmente diferente do homem, a Igreja Católica também introduziu o sistema ilegítimo do sacerdócio humano. Se o Filho de Deus não habitasse na natureza caída do homem, então a escada não havia sido descida do céu para a terra. O abismo ainda não havia sido interligado entre um Deus santo e a humanidade caída. Portanto, alguns outros meios devem ser fornecidos para completar a conexão. Primeiro, foi designado a sacerdotes na terra que são conhecidos por terem carne pecaminosa. Então, um papel mediador foi reivindicado para aqueles que tinham habitado em carne pecaminosa, mas tinham sido canonizados pela Igreja como santos no céu. Finalmente, anjos e a mãe de Jesus receberam status de intercessão entre o homem e Deus. Natureza caída ou não caída? Agora vamos examinar o efeito do pecado original nas igrejas do protestantismo. Como eles poderiam evitar o dilema de sua crença em relação à natureza de Cristo? Embora rejeitassem a tradução católica da Imaculada Concepção, inventaram uma doutrina igualmente não bíblica e que afastou totalmente Cristo da família caída de Adão. Essa visão declarava que Jesus estava encarnado de uma maneira especial e o impedia de participar da natureza dos descendentes de Adão. Em vez disso,
Ele nasceu com a natureza não caída de Adão e viveu sua vida santa no estado incorrupto da humanidade sem pecado. Novamente, ficamos impressionados com a maravilhosa duplicidade da falsificação. Ele veio na natureza humana, eles dizem, mas tinha que ser na natureza não caída de Adão para protegê-lo da poluição do pecado original. Isto é uma séria digressão da verdade. Faz alguma diferença se acreditamos que ele possuía a humanidade pré-pecado ou a humanidade pós-pecado? Muitos cristãos sinceros acreditam que é um ponto discutível que não tem significado na aplicação prática. A verdade é que esse pequeno desvio estabeleceu as bases para uma série de outras conclusões falsas que atingem algumas das mais estimadas verdades do protestantismo. Em primeiro lugar, tal doutrina é diametralmente oposta ao ensino claro da Bíblia. Pelo menos 6 vezes temos a certeza de que Jesus tinha uma natureza humana exatamente como a nossa. Em Hebreus 2, versículo 11, lemos o seguinte: tanto o que santifica como os que são santificados são todos um. Por este motivo, ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Os irmãos são de uma só carne e natureza familiar. Cristo é aquele que santifica e estamos sendo santificados por ele. E somos todos de uma só carne para que ele nos chame seus irmãos. Isso estabelece o ponto além de qualquer questão. Porque em verdade não tomou sobre ele a natureza dos anjos, diz o escritor aos Hebreus, mas tomou sobre ele a descendência de Abraão. Aos Hebreus 2, versículo 16. Como poderia ele participar da semente de Abraão se assumisse a natureza do Abraão não caído? A ênfase aqui é que Cristo não assumiu uma natureza exótica e sem pecado, como os anjos, ou o santo Adão poderia ter tido a mesma natureza que os filhos de Abraão possuíam. Eles tinham corpos e mentes enfraquecidos pelo pecado, Cristo também. Isso não envolve culpa. Estar sujeito ao pecado não é ser culpado do pecado. Cristo foi tentado da mesma forma que nós somos tentados, mas ele nunca cedeu ou alimentou o pecado. Cristo nunca desenvolveu nenhuma propensão ao pecado, dando-lhe passagem. Ele permaneceu imaculado pelo pecado e sempre foi totalmente puro e santo. Por isso convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos, afirma Paulo, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus. Aos Hebreus 2, versículo 17. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.